Fala, tropinha, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o primeiro vídeo de registro oficial do meu setup. Nós já estamos como? De mudanças. Faz um bom tempo que eu utilizo esse setup. Ele contava com um 5800X, uma X570 e uma 6650 XT, que me serviu aí por belos 3, 4 anos, se eu não me engano. De cabeça agora eu não vou lembrar. Que assim, era uma baita configuração. No vídeo aí vocês podem estar percebendo que não é uma 6650 XT. Essa é uma Gigabyte Aorus 9070 XT, que é uma baita de uma placa. Eu sempre usei AMD e vou continuar utilizando. Porém, eu tive uns problemas com essa configuração com esta placa. Infelizmente, eu uso 16 GB de memória RAM, 3200 MHz. Em alguns jogos que eu fiz os testes, tudo, teve um gargalo bem significativo, tanto de processador quanto de memória RAM. E eu utilizava um monitor Full HD, que era um Samsung Odyssey G40, 27 polegadas, 240 Hz, painel IPS, cara, baita monitor. Quem tiver aí, cara, excelente. Só que eu acabei trocando para esse Alienware de 27 Quad HD, numa promoção que eu também peguei. E assim, cara, Quad HD é aquela, para quem não tem ainda, esforce um pouco e pegue para você ver a baita diferença que vai ter. Parece boba, mas assim, não tem como mais usar Full HD depois que você pega um Quad HD. É um excelente painel IPS, assim, não só da Dell, mas Samsung, LG, AOC. Eu já tive um AOC 144 que era Full HD, excelente. Antes desse aqui eu devo ter tido uns 5 monitores, todos excelentes. Nunca testei o painel VA, sempre foi IPS, então não tem muito o que falar. Também nunca testei um OLED, que se Deus quiser, algum dia eu vou ter a oportunidade de testar. Mas falando um pouco do upgrade aqui, eu resolvi, por causa desses gargalos, eu já estava um tempo querendo fazer essa mudança, né, para M5, e resolvi, falei, cara, vou trocar tudo, é isso. E como eu sou um cara que, graças a Deus, gosta de sempre buscar as melhores peças, não só as melhores do mercado, óbvio, mas assim, boas peças, né? Eu resolvi montar uma configuração de respeito. Aqui não tem a caixa do processador, porque eu tô gravando exatamente no dia que ele vai chegar para mim, já tá em rota de entrega. Só que como eu já vou desmontar aquele PC ali, eu já queria antecipar esse vídeo para vocês verem a configuração antiga funcionando. Meu watercooler é um da Corsair também, resolvi manter a mesma marca porque eu gosto muito dele. Só que aí eu já peguei um pouquinho melhor para segurar a temperatura do 9900X3D. E assim, vai utilizar uma B850 da TUF. Cara, tudo isso aqui eu consegui em promoção com um amigo meu que tem grupo de desconto. Então, assim, eu falei com ele, cara, fica de olho nessas peças aí, aparecendo você me manda. Ventoinha, cara, eu não precisava trocar de ventoinha, mas como a do meu watercooler novo, elas são daquele IQ Link da Corsair, né, que você conecta todas as ventoinhas uma na outra e usa um cabo só para conectar na controladora. Pode controlar até 7, na verdade, até 7 ventoinhas. A bomba também conta. Então, se você for conectar tantas ventoinhas do radiador quanto a bomba, vai contar uma conexão para a bomba e uma conexão para as ventoinhas. Excelente. O único problema que talvez eu vou ter, que eu ainda vou testar, que eu não fiquei atento. Eu acabei comprando 4 pentes de memória. Então vai dar um total de 64 gigas, né, de memória RAM. Porém, o processador ele não suporta essa velocidade. Assim, não é que não suporta, né? Mas não é o que a AMD indica. Então eu vou ter que testar para ver se vai ficar estável
porque senão ou eu vou ter que reduzir a frequência das memórias, né? Ou vou ter que trocar também, pegar 2 pentes só e, e vamos ver. Assim, vi testes, olhei análises, parece que segura, mas só testando, porque cada processador, apesar de ser o mesmo nome, tem silício diferente, isso tudo pode interferir, né? Comprei esse negocinho aqui, besterol, para testar. Testar não, né? Pra ficar bonitinho, de você troca o, acho que é bracket que fala, não sei, do processador. Cara, eu ia pegar um SSD muito bom, que era o da Samsung 980, se eu não me engano. Só que eu queria um com muito espaço para poder utilizar só ele, centralizar tudo aqui. Pelo valor, surgiu essa oportunidade aqui da Colchão, o nome eu não sei, da AliExpress. E eu resolvi comprar para testar. Esse aqui ele tem 2 terabytes, a velocidade é muito boa, é 7.400 de leitura e 6.800 de gravação, alguma coisa assim. Vamos ver. Se for bom, provavelmente eu vou pegar outro para colocar, deixar total de 4 teras, que aí, né, passo o resto da vida tranquilo, sem reclamar de espaço. Assim, isso aqui é só o início, vai ter o corte no vídeo aí. Eu não vou gravar a montagem, porque, cara, montagem você tem que estar muito atento. Eu já não sou um cara muito especializado em montar computador, então, assim, eu prefiro ter atenção total ali no que eu tô fazendo. E ficar aquele trem de gravar, mudar a posição, realmente vai me atrapalhar. Porque eu já, eu já não sou um cara que tem um foco muito grande assim numa tarefa. Mas bem, esse é mostrando aqui para vocês. Eu vou voltar com o PC já montado. Vou gravar um pouquinho do processador para vocês também, para vocês verem a caixa dele, tudo certinho. Embora na internet vocês já devam ter visto e tudo. Mas assim, tomara que dê tudo certo. Esse é o último momento de funcionamento da minha configuração antiga, fora a placa de vídeo, né, que vou manter ela. Mas cara, excelente, me serviu por muito tempo. Quem tem esse processador 5800X sabe que é um baita de um processador. Tanto a water cooler da Corsair também, que é um H115i, cara, excelente. O gabinete é um Red Dragon, eu esqueci o nome dele. Se eu lembrar, deixo aí anotado. Mas assim, top, beleza? Bom, eu prometi que ia voltar só com o PC montado, mas não podia deixar de mostrar aos senhores a maravilhosa caixinha do Ryzen 9. Chegou como previsto, já dei uma desmontada boa aqui, tá uma bagunça no meu quarto. Aproveitei, lavei não, né? Pano úmido ali, humilde. Desvaziei tudo, peguei todas as peças e mandei lá pro outro quarto. Agora eu vou dar só um grauzinho final aqui e começar a montagem. O gabinete ele é bem espaçoso, cara. Quem tiver aí procurando um gabinete para comprar, esse da Red Dragon ele é muito bom. Tem espaço pra caramba. Para fonte ele vem com uma baia ali de colocar HD. Eu que não uso, então eu retirei ela. Mas é um baita de um gabinete. E vamos lá, montar tudo certinho. Vou dar só liberar um pouco de espaço aqui que tá uma bagunça. Botei um panozinho aqui para não riscar a mesa, né? E vamos ver como é que vai ser. Agora são 5h10. Provavelmente só lá para as 10 horas já vou estar com tudo montadinho, instalado, Windows. Fiz um bootzinho do Windows 11 já com tudo configurado para não ter que ficar selecionando coisa por coisa. Vamos ver como é que vai ser. É isso, pessoal. PC montado, configurado, drivers instalados. Ficou top, não ficou não? Eu vou dar uma ajeitada ainda no setup. Bom, deu muito trabalho. Eu acabei configurando errado na fonte.
a controladora da Corsair, tive que refazer tudo. Cara, dor de cabeça danada. Mas tá aí, montadinho. Como eu tinha falado um pouquinho antes, realmente 6.400 MHz não deu certo, ficou muito instável, não tava dando boot, não dava vídeo na verdade. E passava um tempo, tipo assim, não dava vídeo, mas se eu deixasse um tempo, ele voltava às configurações de fábrica, que acho que é 4800 dessas memórias. Fui mexendo até achar alguma configuração estável e cheguei em 6.000 MHz, 4 pentes de memória RAM, 6.000 MHz. Assim, não vou passar mais do que isso, tá excelente para mim. Eu vou fazer alguns testes ainda amanhã, porque agora já é meia-noite e 40, mas eu vou testar em alguns jogos, ver o desempenho, como é que vai estar, comparar para ver se tá batendo, se tá próximo do que deveria. E vamos ver. Mas assim, cara, excelente montagem. Falta só instalar o drive da placa de vídeo para eu poder colocar na cor azul também e deixar tudo no jeito. Deu trabalho, mas vamos que vamos. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui com algumas gameplays gravadas que eu fiz. Nós estamos iniciando aqui no Cyberpunk em 1440p, tudo no máximo. Path Tracing ligado também com tudo no máximo. O Ray Trace também todo no máximo, tá? Não tem nada em médio, baixo, nem nada do tipo. O FSR3 está ligado no modo qualidade. O Cyberpunk ele não tem o FSR4 de forma nativa dentro do jogo. Você tem que ativar lá pelo software da AMD. Não fiz isso, porque eu só queria fazer os testes da memória RAM. É um jogo muito bom para se testar a memória RAM. Eu tive instabilidade com 6400, não estou conseguindo utilizar em 6400. O que eu consegui foi 6.000 MHz, os 4 pentes, né? Com certeza, se eu tivesse usando só dois, eu conseguiria até mais do que 6.400, acredito eu. Eu só mexi ali um pouquinho nos times e na tensão, já resolveu. A placa, cara, é extremamente gelada, né? Consumindo quase 340 watts ali, passa um pouquinho, né? Que é o consumo dela. É praticamente em 100%. Assim, tá jogável acima dos 30, porém dá pra gente pegar aquele FPS a mais. Bom, agora nós vamos testar com o PF Tracing desligado. Ainda tá com o FSR3 no modo qualidade e tudo no máximo, só o PF Tracing desligado. Como eu tava falando com vocês, a questão da memória RAM, 4 pentes pesa muito, cara. Realmente é complicado, DDR5. O Ryzen 9 é um baita de um processador, vocês vê ali a temperatura dele que tá bacana. Apesar de não estar sendo utilizado, né? Mas nos próximos jogos que eu testei, que é o Battlefield 2042 e o COD, mesmo usando muito deles, eles ficaram numa temperatura ele ficou numa temperatura de trabalho muito boa, cara. Que eu gostei bastante. Vocês veem aí que o FPS já deu aquela subida, né? Só que eu não gosto do FSR3, cara. Eu sinto que ele tira a qualidade e a definição, sabe? Tem como se regular a definição, mas não fica aquele trem harmonioso, não sei dizer. Mas fica jogável. O jogo é bonito por si só, cara. Não precisa de Path Trace para ficar maravilhoso, sabe? Dá para jogar só com o Ray Trace ligado. Bem, pessoal, agora o último teste no Cyberpunk, que é com o FSR3 desligado. Não ativei o Path Tracing, tá só com o Ray Tracing ligado no máximo, tá? Ficou na mesma situação que o FSR3 ligado e o Path Trace ligado, cara. Ficou rodando ali muito próximo dos 50 FPS. É, dá pra jogar aí
vai de cada um, né? Tem gente que não gosta de rodar abaixo de 60. Eu, particularmente, não gosto. Prefiro abaixar a resolução, diminuir o Ray Trace. Aqui, cara, com certeza, ó. Eu garanto pra vocês que se vocês jogarem com o Ray Trace no médio pra low, pro baixo, né? Vai rodar acima dos 100 FPS, cara. O jogo, ele é muito bem otimizado. Essa placa aguenta. Aqui nós estamos usando praticamente toda a tecnologia ligada. Por isso que tá com FPS mais baixo, sabe? Mas nada demais. O jogo é lindo de toda forma. Mesmo que reduza algumas coisas, o jogo vai continuar maravilhoso. Bom, agora vamos para o Warzone, que foi o jogo que eu percebi a instabilidade dos 4 pentes. Eu fiz uma configuração com os times do XMP, porém eu subi um pouco a tensão, né, do VDD e o VDDQ e o controller do processador, e os barramentos. Achei que estava estável, cara. Para uso no sistema ali estava tranquilo, não tinha gargalo, não tinha travamento, crash, nem nada. Só que quando eu entrava numa partida do COD, toda hora que batia em 20 gigas, o jogo fechava. A memória batia 20 gigas, fechava. Isso aconteceu 2 vezes. Aí eu fiquei com aquela pulga, falei, realmente deve ser instabilidade. Abaixei para 6.000, resolveu. Resolveu essa questão, né, do jogo ficar fechando. Vocês vão ver que ele vai passar dos 20 gigas, mas agora mesmo tá bacana, cara. Tá funcionando perfeitamente. Fiz todos os testes em vários benchmarks. Nada de travamento, é óbvio que é só durante o uso ali que a gente vai realmente ver a situação. Mas agora eu quero que vocês olhem, cara, a temperatura desse processador. Estamos falando de um Ryzen 9 com TDP de 160 watts. Cara, ele não tá passando dos 70 graus. E olha que eu ainda tô gravando, né, a gameplay. Então, tá, tá maravilhoso esse processador, cara. É óbvio que se você quer o máximo de desempenho, talvez seja mais interessante para você o 9800X 3D. Eu peguei esse por questão de oportunidade mesmo, mas eu tava mirando num 9800. Só que assim, esse processador é incrível, cara, o Ryzen 9. Ele é incrível, não tenho o que discutir. As mínimas muito bem estáveis, olha ali no 100, acima de 100. A placa de vídeo, cara, não tenho o que reclamar dela. Olha a temperatura dela. Eu tive uma RX 580, cara, que no início do COD do Warzone, lá em 2019, ela chegou a bater comigo 90 graus, cara. Chegou a fechar 2 vezes, desligar o Windows 2 vezes por causa de temperatura, cara. É surreal, surreal mesmo. Mas aí vocês viram um pouco da gameplay do COD. Tá muito estável, já passou dos 20 gigas ali. O consumo do processador ainda não chegou a bater os 160. Temperatura abaixo dos 70 graus e a placa ali pegando, na maioria do tempo, 100%, cara. Com uma temperatura incrível de 50 graus. Inteligência inimiga valiosa localizada. Capture e assegure o ponto. Eles mobilizaram um Vante avançado. Vamos aqui pro último benchmark, é no Battlefield 2042. Vou dizer para vocês que o Battlefield 6, o beta, acho que foi um dos principais motivos para talvez eu ter dado a louca e mudado toda a minha configuração para M5. Porque o jogo tava maravilhoso, cara. Muito bonito.
tava fluido, não tinha travamento, não tinha nada, o jogo tava perfeito, cara. Na minha, mesmo eu tendo o gargalo que eu comentei antes no vídeo, da memória e do processador. O 2042, óbvio, não é lá aquele jogo lindo, né? E grandioso. Mas dá para ter uma ideia aí de como que a placa tá reagindo. Aqui ela já passa dos 70 graus o processador, cara. Se vocês repararem aí, ele fica ali um pouquinho acima dos 70. Tem mapas no Battlefield 2042 que eu cheguei a testar, que enquanto eu gravava o teste, chegou a bater 79 graus, tá? Chegou a bater 79 graus. Mas isso gravando. Quando eu não estava gravando, ele chegava a bater no máximo 76, 77. Mas aí vai depender muito do mapa. Nesse mapa aí ele ficou nessa faixa de 72, 73 mais ou menos. O uso de memória RAM é menor do que do Warzone. O Warzone eu senti que puxou mais memória. Só que aqui no Battlefield, eu acho que por causa do mapa, do gráfico também, a placa já chegou a dar uma consumida a mais, né? E ela tá aí em torno de 3 a 4 graus mais quente do que jogando Warzone, por exemplo. Mas assim, 100% fluido. O Battlefield eu senti, igual eu falei com vocês, muito mais fluido do que no Warzone. Apesar de estar com as mínimas menor do que no Warzone. Lá no Warzone tava batendo 104, né? 105 a mínima. Aqui já ficou na casa dos 90. Eu vou fazer mais testes em outros jogos. Vou fazer um videozinho de amostra, né, da configuração do Ryzen 9 com a 9070 XT. Porque se você procurar no YouTube, cara, você encontra muito vídeo sobre 9800 X3D e 9950 X3D, mas pouquíssimos vídeos de 9900 X3D. É óbvio que não é um processador que o pessoal costuma cogitar muito, porque como ele fica ali no meio, ou a pessoa vai no 9800 X3D por questão de custo-benefício, ou se ela realmente quer gastar, ela vai no 9950 X3D. Então acaba que o 9900 fica um pouco perdido no meio desses processadores. Mas é um baita processador. Eu tô assim, acho que fiz uma excelente compra, ainda mais pela promoção que eu consegui pegar ele, que no dia da compra estava mais em conta do que um 9800 X3D, para vocês terem uma ideia. Mas o mais, pessoal, agradeço a todos aí que acompanharam até o final. Vai ter mais benchmark aí, teste em outros jogos que eu costumo jogar, pra gente ir acompanhando a vida desse processador. E com certeza quando o Battlefield 6 chegar, nós vamos abusar bastante dessa configuração aqui. Beleza? Faça seu comentário aí, se você tem alguma dúvida pode me perguntar que eu respondo. Curta o vídeo, óbvio, se inscreve para os próximos conteúdos e até mais.